Vaidaber Hashem el Moshe lemor. E disse o Eterno para Moshe, dizendo, Shlach lecha anashim veyaturu et eretz Canaan, asher ani noten livnei Israel. Envie por você homens que turistem a terra de Canaã, que eu estou dando para os filhos de Israel. Essa palavra tur, que é traduzida também como espionagem ou espionem, é a palavra turismo, que turistem. A palavra turismo vem dessa palavra hebraica que significa tur. Mas isso foi só um parênteses. Voltando aqui à explicação. Shilach lecha, envie por você, para você. O Eterno está dando o aval, a autoridade para Moshe escolher por si próprio quem será aquele que liderará esse turismo, essa espionagem no território. Lembram também de Abraão, o Eterno fala para ele, Lech lecha, saia para você. É parecido com a linguagem aqui, Shlach lecha. O Eterno fala para Abraão, em outras palavras, de dentro do seu coração, de dentro do seu ser, saia desse local, Abraão, que você vivia, esse local aí da sua parentela, vá para o local melhor que eu estou te dando. Começa dentro de você esse interesse por buscar mais o Eterno. Um outro detalhe é o seguinte, as pessoas me perguntam muito, nas lives e pessoalmente também, ô Bruno, por que esses sábios judeus inventaram essas regras da Torá? Tem as regras da Torá, mas os sábios ficam inventando as regras. Por que isso? O Eterno dá autoridade para que o sábio que segue a Torá corretamente, o Eterno dá a permissão para que ele crie regras. Uma das bases é aqui, nessa Parashá Shlach, envio por você. Ele está dando para Moshe essa autoridade, porque Moshe ele respeita a Torá corretamente. Outras bases que temos dentro da própria Torá, a Parashá Shoftim, a Parashá Kedoshim, a Parashá Itró e também Mishpatim. Aquele que segue a Torá corretamente, que respeita o Eterno, a unicidade divina correta, tem direito de criar uma regra específica para aquela ocasião, que seja correto, que seja dentro da Torá corretamente. Shavuot Tov. 12 homens foram turistar a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. 10 reclamaram e 2 falaram bem. Esses 10 que reclamaram, o principal motivo eles sabiam que Moshe não ia entrar com eles na terra prometida. Então, o que adianta estarmos no local tão sagrado se não tem Moshe aqui conosco? Está muito melhor aqui no deserto, com as nuvens de glória, com o tabernáculo, Moshe nos ensinando a Torá aqui. Vamos continuar aqui mesmo. No fundo era isso, eles não queriam se afastar de Moshe. E os 2 que falaram bem, Yehoshua ben Nun e Caleb ben Yefuné. O nome de Yehoshua era Hoshea. Moshe muda para Yehoshua. Yehoshua, que o Eterno o salve. Porque Moshe viu nele um potencial para ser o líder, que ele que liderou a entrada dos Bnei Israel para chegarem na Terra Prometida, e para ser salvo de muitos problemas que ele teria ao longo do caminho. Por isso que esse é um dos motivos que Moshe muda o nome dele. Já o Caleb ben Yefuné, o nome do pai do Caleb, Yefuné, vem da palavra Pneh, que está relacionado a encaminhador ou direcionador, uma pessoa que mostra para você o caminho correto. Então o Caleb, que é um dos que falaram bem do território de Canaã, terra de Israel, o pai dele ensinou para ele o caminho correto a se seguir na vida. Esse é um dos motivos que ele fala, pessoal, vamos em frente, esse é o caminho. O Eterno falou para Abraão, Isaac e Jacó, a terra prometida. Vamos transgredir aqui o que o Eterno falou? Vamos em frente, vamos seguir o caminho que o Eterno está nos dando. Na aliá passada, o Caleb fala muito bem de Israel e diz, vamos em frente. Nessa aliá, ele continua dizendo, o local é bom, vamos em frente, vamos herdar esse local. E detalhe, ele fala assim, a sombra deles desapareceu. E aí as pessoas se rebelam contra ele, o Eterno aparece para Moshe e fala, até quando esse povo se rebelará contra mim? Vou acabar com eles. E aí Moshe diz o seguinte, Hashem, mas você vai fazer isso com os hebreus? Depois o Egito falará mal de você. Ele vai falar, esse Eterno aí, esse Deus aí de Israel, não teve capacidade de suportar esses Bnei Israel e acabou aniquilando eles no deserto. Vamos falar mal de você, Eterno. E o Eterno fala, então eles não entrarão na terra prometida, vão ficar vagando pelo deserto. 2 ensinamentos aqui. Existem muitos, mas um dos principais. Quando Caleb fala, a sombra deles desapareceu, isso significa que o Iov, Jó, ele faleceu nesse momento. É nesse momento que o Jó falece. Sim, isso mesmo. Aquele homem
da Bíblia, que é muito temente ao Eterno. O Satã foi lá, testou ele e ele continuou conectado com o Eterno, unicidade divina. O Jó, lembra dele? Ele viveu na época do Egito, ele foi um dos conselheiros do faraó. E ele faleceu naquele momento, e por isso que o Caleb fala, a sombra deles desapareceu. Em outras palavras, Canaã só estava sendo suportada, só estava existindo pelo mérito grandiosíssimo desse homem chamado Jó, Iov. E o outro caso, Moshe fala assim, os egípcios vão falar mal de você se você fizer isso. Detalhe, o Eterno não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. É claro que o Eterno sabe todas as coisas. É parecido lá com Abraão, ele falou, Eterno, você vai destruir Sodoma e Gomorra? E se tiver pessoas justas lá? Olha só a grandeza desses homens, poderem argumentar com o Eterno, eles têm essa autoridade, essa possibilidade de poder argumentar com o Todo-Poderoso, mesmo ele já sabendo de tudo. Um dos ensinamentos relacionados a isso é, o Eterno nos dá a possibilidade de argumentarmos edificantemente. Né? Isso acontece atualmente. Se você que é Benoa está conectado com a necessidade divina e também um hebreu, um judeu que transgride algo, alguém vai pegar e falar, olha lá, o judeu lá, o judeuzinho lá, transgredindo, errando, mentindo, agindo de forma soberba, maltratando alguém, olha lá. Deus, eles não aprendem lá na Torá que tem que amar o próximo, olha lá eles fazendo besteira, sabe? É um ensinamento para nós. Se fazemos algo errado, contraditório, alguém vai ficar eternamente falando mal contra você. Então, não que o Eterno fez algo errado e tal. É um ensinamento que tem por trás disso aqui. Im atem tavou el haaretz asher nasati et yadi, im Kalev ben Yefuneh vihoshua ben Nun. Vocês não irão para a terra que eu estendi minha mão para dar para vocês, exceto Kalev, filho de Yefuneh, e Yehoshua ben Nun, Josué, e os seus descendentes entrarão. Ontem mesmo eu estava ali perto de casa e alguns religiosos me pararam na rua tentando me levar para a religião deles. Eles trouxeram diversos argumentos, eu escutei calmamente e respondi educadamente que eu sigo a unicidade divina, o Eterno, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Falei um pouquinho para eles sobre o movimento Bnei Noach. E depois de um determinado tempo de conversa, eles disseram, mas Bruno, Deus falou nas Escrituras que ele ia acabar com os hebreus, com os judeus, ele ia anular esse pacto dele. Ele falou, está aqui alguns versículos. E o que eu disse para eles? Realmente está escrito aí nesse texto que você leu, o Eterno dando uma bronca nos hebreus. Mas leia os próximos versículos, leia a continuação aqui do contexto. O que o Eterno fala? Jamais anularei o pacto que eu fiz com Abraham, Isaac e Jacob. Jamais. O Eterno não anula, ele não volta atrás com a palavra dele. Não existe nenhum local em todas as Escrituras Sagradas, no caso do Tanakh, no Antigo Testamento, o Eterno falando que ia aniquilar totalmente os hebreus. Jamais, ele não quebra o pacto dele com Abraham, Isaac e Jacob. E o que vemos aqui, o Eterno dá uma bronca sim, fala, vocês não entrarão, vocês ficaram reclamando da terra que eu estou dando para vocês não entrarão, mas o Caleb e o Yehoshua, Josué e os seus descendentes, eles entrarão. Então o Eterno sempre dá um fio de esperança para nós. Existia um segmento religioso chamado reformismo. Eles falavam que, como estamos numa época moderna, então vamos modernizar a Torá para os nossos desejos. E isso era muito estranho, porque é como se tentar dizer, vamos tentar modernizar Deus ou adaptarmos Deus para os nossos costumes, nossos desejos. Muito estranho isso. Alguns casos, rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo. Eles permitiam casamentos mistos, diziam que judeu é por parte de mãe e de pai também. E um caso que aconteceu comigo especificamente, quando eu estava conhecendo o judaísmo, me indicaram para um homem que se intitulava rabino, se intitulava judeu. Ele ouviu um pouco da minha história, depois ele disse, Bruno, você nunca conseguirá entrar em sinagoga nenhuma. Me dê aí R$2.000, eu te levo ali numa clínica, a gente faz um cortezinho em você e pronto. E aí você já é judeu e você poderá frequentar todas as sinagogas do mundo todo. Só me dá R$2.000 e pronto. E eu achei isso muito estranho. Eu não aceitei, obviamente. Muito depois eu descobri que ele é reformista, mistura tudo o que não pode lá dentro. E aí eu, graças ao Eterno, me livrei disso, não caí nessa lábia. O judaísmo ortodoxo desaprova essas práticas,
uma das bases está nessa aliá que estamos, na quinta aliada para Shashilach, livro de Números, capítulo 13, versículo 16, 15, 16 e 17. Eu vou ler resumidamente para vocês aqui. Torah achat umishpat echad yihye lachem velager hagar itchem. Depois leiam o contexto. Torá única e lei única para você e para o convertido que está entre vocês. Torá única e para quem se converte a vocês. Poderia dizer o seguinte: mas está chegando alguém novo aqui, então vamos adaptar a Torá para ele, para os costumes dele, e ele faz do jeito que ele puder, que ele quiser. Vamos adaptar aqui. A Torá proíbe isso. Entendeu? Modernizar, adaptar, tirar, acrescentar coisas. Então, uma das bases está nessa aliá aqui. Existem ditados que falam que, por causa de alguns, todo o povo padece. Nessa sexta aliá da Parashá Shilach, vemos isso também. A pessoa que comete shigagá, toda a comunidade deve ajudar na compra de um filhote de touro para levar para o sacrifício. Shigagá é um erro inadvertido. Daqui aprendemos a importância de ensinarmos às pessoas o que o Eterno ensina nas Escrituras Sagradas. Porque se ela fica cometendo erros inadvertidos, você acaba pagando por isso também. Você sabe e não advertiu a pessoa, não avisou a pessoa, foi deixando ela fazendo coisas erradas sem saber, você acaba sendo prejudicado por isso, você acaba se alastrando e prejudicando o ambiente ao seu redor. E na sétima aliá tem um detalhe aqui de tirar o fôlego. Estamos no livro de Bamidbar, Números, capítulo 15, versículos 30 e 31. E no começo da aliá continua falando sobre o erro shigagá, inadvertido, a pessoa precisa se purificar por isso. E aparentemente, abruptamente, entra um assunto assim. No versículo 30. Vehanefesh asher ta'aseh beyad ramah min ha'ezrah umin hager et Hashem hu megadef venichretar hanefesh hahi mikerev amah. E a alma, ou aquela pessoa que de mãos exaltadas ela está desdenhando, desviando, se desconectando dos preceitos do Eterno, essa pessoa será banida. Tá? Então, o versículo fala de uma pessoa que erra inadvertidamente, shigagá, e se essa pessoa realmente quer pecar e quer desviar do Eterno mesmo, essa pessoa será expulsa, banida de dentro de vocês, de dentro da comunidade dos filhos de Israel. Tá? Aparentemente, parece que esse assunto ele entra abruptamente e quer tentar trazer uma outra mensagem aqui. Repare bem. E aquela pessoa que de mãos exaltadas, existia uma religião que seguia um judeu, que as mãos dele foram levantadas, erguidas, numa espécie de madeira, e aqueles ferimentos nas mãos dele veio para tentar, aquela dor, aquele sofrimento que ele suportou para carregar pecados daquelas pessoas. Uma religião que acreditava nisso. Originalmente sabemos que aquele judeu que as pessoas cultuavam, ele tentou criar um outro caminho, uma outra verdade, uma outra vida, vamos criar um outro pacto aqui, uma outra aliança a ser seguida. E a linguagem aqui em hebraico é a mesma falada no livro de Devarim do Deuteronômio, capítulo 13. Moshe fala, um profeta, senhor de sonhos, ele vai tentar desviar você, levar você para outros deuses. Ele está, como que é as palavras aqui, ó? Megadef, e tem mais 3 palavras aqui, ó. Ki davar Hashem bazar, o mitzvah hafer. Ele tenta mudar, modificar os preceitos do Eterno. Então, repare, alguém de mãos exaltadas, tentando desviar ou desprezar os preceitos do Eterno, não seguir a ele, essa pessoa será banida, expulsa de dentro de vocês, de dentro dos hebreus. Um judeu de mãos exaltadas que tentou desviar os preceitos do Eterno e foi banido. Quem será que parece? De quem será que está falando aqui? Muito provavelmente é de alguém, que desviou do erro shigagá, mas o trecho ele parece que está tentando trazer um código aqui. Está falando de alguém que faria isso futuramente. Shabbat Shalom.